Ô, Corvo, ou melhor, Crítico, eu fico por um tempinho sem acompanhar como é que tá seus vídeos e tu se envolve numa polêmica dessa. Eu fiquei bastante surpreso em ver como é que tem pessoas que acabam falando bobagem sobre um tema onde em alguns segundos de Google você já pode sanar muitas dúvidas sobre um assunto como esse que é o autismo. Esse pessoal ajuda a espalhar uma visão que não é só completamente errada, mas pode simplesmente ajudar a acabar com a saúde de outras pessoas. Mesmo que eu não tenha muito conhecimento técnico pra opinar sobre esse assunto, por mais que eu seja autista de grau leve, o que ninguém sabia sobre mim, vocês estão sabendo nesse vídeo. Quando eu soube desse seu vídeo, eu só havia achado que você tratou mal o assunto e apenas disse que é um problema, mas realmente isso não é pra mim. Incapacitante ou não, dependerá de algumas variáveis, e se tratado, pode haver uma boa evolução. No entanto, se não fosse problema, não haveria de ser tratado, assim como os demais transtornos. E sei de uns casos em que a agressão é muito presente. Eu já não duvido que vai vir alguém chegar aqui e comentar que o próprio Crítico só falou a verdade, por isso as pessoas estão atacando ele. E aí o que aconteceu pra galera que tá caindo nesse vídeo de paraquedas? O Crítico ofendeu uma mãe de um autista e que por isso tomou uma grande proporção esse assunto, e que ele mesmo falou que só respondeu às acusações que ela teria imputado um crime nele. Só que tem um detalhe que começou a chamar um pouco minha atenção, é que essa mãe defendeu o DSM, inclusive é conhecido como a bíblia dos psicólogos, além de se vender para ganhar dinheiro acima de remédio, e foi com essa mulher que rolou o tal do suposto de respeito. Já que você mesmo, Crítico, disse que a mãe não tem lugar de fala por não ser autista, então pra que você fala alguma coisa? Eu ainda fico sabendo que tu foi procurar no chat GPT como se fosse um médico, psicólogo, psiquiatra, um cientista, e o próprio chat ainda concordou. Nem eu sei mais o que poderia dizer sobre esse negócio de lugar de fala. Durante esse período que eu irei postando esses vídeos por aqui, fora da internet, tive que resolver esses negócios de que teria que ir atrás dos meus direitos e tal, já que meus pais só foram fazer isso depois que eu cresci. E ainda tive que conversar com o advogado a respeito disso, que tinha um tal de benefício e que poderia aposentar. Nem eu que sou autista de grau leve sabia que tinha direito a isso, só fui correr atrás depois que eu cresci. Eu sinceramente queria entender, na moral, como as pessoas criam essas personalidades extremamente controversas da internet, transformam essas pessoas quebradas em deusas da rede só pra pessoa cometer um erro lascado, algo que já tava óbvio que iria rolar, e acabar sendo cancelado por geral. A partir do momento em que a pessoa tem relevância nessa internet, ela tem que comprovar as coisas que fala e não sair invalidando o autismo como se fosse uma doença. Isso é um preconceito grande, já cheguei a ser tratado de forma bem diferente por certas pessoas por aí. Na boa, cara, não custava nada ter pesquisado melhor sobre o assunto, não sair por aí falando qualquer besteira sobre isso, e olha que isso daí pode influenciar diretamente o público que lhe assiste, e o que é um perigo pra gente com essa condição. E por mais que eu seja e tenha limitações, eu acabava não reconhecendo e chegava até a tratar o autismo como uma doença, ao ponto de se culpar por ter limitações e ser assim. E isso que aconteceu foi um erro desprezível? É óbvio que foi. Sem contar também da treta que você acabou pegando com o Dak a respeito desse assunto. E primeiro, o próprio Dak não falou de deficiência mental quando falou do autismo, mas disse doença mental ao se referir ao próprio autismo. Ou seja, teve um erro dele também. E nesse vídeo ele chegou a dizer que TDAH é uma doença, e olha que ele chegou a privar esse vídeo. E acabou associando o que o Crítico falou com um pensamento retrógrafo, com um tratamento de choque. E sim, o próprio Crítico errou, e como comunicador, youtuber, é papel dele como pessoa pública tentar se comunicar da melhor forma possível. Essa treta, pelo menos, nos faz aprender uma coisa ou outra, o que já é ótimo. E eu nem preciso dizer muita coisa da Yasmin também, já que também estava errado em querer derrubar uma das contas do próprio Crítico por causa de um descuido desse, e ainda ter pedido apoio de outras pessoas que eu duvido que tenha algum vínculo com esse assunto. E antes que você venha aqui dizer que eu tô passando pano para Red Pill capacitista, eu só tô falando para assumir o erro dele. Só isso. Eu só não tava esperando que essa situação acabasse virando um exagero pra cima da pessoa. E é cada comentário que, nossa senhora, parece que ninguém pode cometer um erro na internet, que aí pronto, cancela, xinga, esculhamba, para de seguir e tal. Só bastava corrigir o cara na hora que provavelmente ele iria ver se corrigir ou se desculpar, como ele aparentemente pode ter feito ou não fez. Daí eu já não sei. E sendo sincero, só sei que o cara errou feio, e certeza que fica pior o erro que ele cometeu, e aí geral perde razão, vira o maior escarcéu porque diz que o autismo é considerado como doença. E cara, não é preciso chegar a esse ponto de ser incapaz porque recebe uma crítica e ser incapaz de refletir quando erra. Não fica fazendo de tudo pra se passar como certo. Você criou uma comunidade extremamente não agradável, já brigou com várias pessoas e tá parecendo não estar entendendo que esse hype negativo que você tá tendo ainda vai trazer algum benefício. Pelo contrário, só vai acabar se queimando mais ainda. Não era preciso ter levado essa treta muito no pessoal, ao invés de só ter se desculpado pelo seu descuido e parar com esse orgulho todo. E é isso, eu quase que não ia comentar sobre isso medo, mas eu sei que nada retira o erro e também nada diz que a comunidade pode estar exagerando um pouco, e não se fala em autismo funcional. Sei que ainda é utilizado pela psiquiatria e psicologia, mas é um termo extremamente capacitista e não deveria ser utilizado em hipótese alguma. E doença é algo que se cura com remédio, mas o autismo não é uma doença que tem que ser curada com remédio. E antes de mais alguma coisa, não invente de sair falando o que quer e passando informação falsa pra qualquer um a respeito de um assunto como esse e achar que vai ficar tudo bem, porque na verdade não vai.